Boa noite. Boa noite. O Ibope divulga uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. O Supremo pede que a Procuradoria-Geral da República investigue um vídeo ofensivo à ministra Rosa Weber e a outros ministros. O presidente do PROS, Eurípides Júnior, se apresenta à polícia, mas não pode mais ser preso. Aumenta o desrespeito às leis de trânsito como causa de acidentes. Taxista vai precisar de exame toxicológico em Porto Alegre. A China inaugura a maior ponte do mundo sobre o mar. No Jornal Nacional. A lentidão das investigações criminais em todo o Brasil é uma realidade que muitas vezes desanima o cidadão até a prestar queixa. Isso não é de hoje. Mas na capital do Piauí, dezenas de casos de violência estão parados mesmo. E por falta de combustível para a polícia. Nas delegacias de Teresina, as viaturas estão paradas e muitos crimes sem investigação. Nessa madrugada, bandidos roubaram a casa dessa mulher que não quis se identificar. Quando ela foi à delegacia, foi surpreendida com a resposta. Não teria como fazer investigação porque os carros da polícia estão sem combustível. A gente, inclusive, queria oferecer o nosso próprio carro ou então dar dinheiro, mas eles alegaram que a polícia não pode aceitar. Na semana passada, o IML demorou 14 horas para remover o corpo de um senhor de 65 anos na periferia da cidade. Nessa conversa por telefone, um funcionário do Instituto afirma que o problema foi a falta de combustível. Tem um problema aqui que não tem gasolina. O rapaz que está de plantão agora vai tirar dinheiro do bolso dele para voltar. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis do Piauí, a falta de combustível afeta todas as delegacias de Teresina. E esse problema não é de agora. Nesta aqui, os 3 carros usados para diligências estão com os tanques vazios há quase 2 semanas. A gente não pode botar do nosso bolso para poder fazer diligência por ineficiência do Estado. Para os moradores, a sensação é de revolta. Falta de respeito com o ser humano. Porque todo mundo paga seu imposto. E quer dizer que na hora que a gente precisa, não tem gasolina. A gente se sente impotente, não fazer nada. A gente está sendo roubado e a polícia, que é para ajudar a gente, não pode fazer nada porque não tem combustível. E onde é que está o dinheiro do meu imposto? Que é para justamente eles terem combustível para pagar o pessoal. As secretarias de segurança e de administração disseram que lamentam que a burocracia tenha atrapalhado o abastecimento regular na Polícia Civil e que os problemas são pontuais e já foram superados. 2 crianças atingidas num tiroteio morreram em Santa Inês, no Maranhão. Vitor, de 7 anos, e Joniel, de 8, estavam brincando numa praça ontem à noite. A troca de tiros foi entre bandidos. A polícia prendeu 2 suspeitos e procura por um terceiro. Um dos presos estava em liberdade condicional com tornozeleira eletrônica. 2 mulheres se feriram numa escada rolante de um terminal de ônibus no Recife. Uma falha técnica provocou a inversão repentina do sentido da escada. As mulheres se assustaram e saltaram. A empresa responsável pelo terminal declarou que o equipamento passou por manutenção no sábado. Uma lei aprovada para dar mais transparência aos atendimentos médicos em postos de saúde de Vitória agradou a população, mas durou pouco. O nome do médico, a especialidade, o registro profissional e se ele está atendendo algum paciente ou não. Todas as informações estão na recepção do posto de saúde, numa tela, bem visível para o cidadão. É importante, porque tanto esse painel aqui é mais um motivo deles atender a gente. Eles estão vendo, a gente está vendo que eles estão aí. A ideia é que a gente que está do lado de fora tenha ciência do que está acontecendo lá dentro do hospital. Uma lei municipal aprovada aqui em Vitória ano passado estabeleceu que as informações têm que estar disponíveis dessa forma para os pacientes. As telas foram instaladas em junho, mas já serão retiradas nos próximos dias. É uma determinação da Justiça que atende a um pedido do Conselho Regional de Medicina. Na ação civil pública, o Conselho pede a suspensão da lei, alegando que com a divulgação das informações dessa forma, o médico fica em uma indesejável e inoportuna situação de estresse profissional. O Sindicato dos Médicos também é contra os painéis nos postos de saúde. O médico é um trabalhador como outro qualquer. Não pode cair na conta dele o caos instalado na saúde, quer seja de Vitória ou em qualquer outro município. A população tem que cobrar do gestor.
Os médicos também alegam que eles podem sofrer mais insultos e agressões, mas a prefeitura não notou nenhum aumento desses casos depois que os painéis foram instalados. A rotina ela se manteve a mesma, nós não tivemos nenhuma alteração da rotina nesse período. A gente não tem um clima hostil nesses nossos prontos atendimentos, né? A gente tem uma rotina bem estável. A decisão da Justiça Federal dá um prazo de 5 dias para a retirada dos painéis. A Prefeitura afirmou que ainda não foi notificada e não sabe se vai recorrer. A representante do Conselho Popular de Vitória criticou a decisão. A questão da transparência, que a gente sempre preza por isso, né, nos atendimentos, a humanização. Se o médico se ele chegou, bateu o ponto, ele permaneceu no PA, por que não pode ter o nome dele e o registro ali? A crise econômica e a falta de estrutura para convenções atingiram em cheio o setor hoteleiro e provocaram um efeito cascata no setor de turismo em Salvador. A crise atinge mais de 90% da rede hoteleira. Segundo um levantamento feito pelo governo da Bahia, dos 404 hotéis de Salvador, só 4 conseguiram fechar as contas sem prejuízo desde o início do ano passado. Mesmo os apartamentos fechados, nós temos custos diretos aí de material de limpeza, mão de obra, energia. Não via a longo prazo nada que viabilizasse uma melhora no segmento. Então nós tomamos a decisão de fechar, como os vários outros. E já são 22 hotéis fechados nos últimos 5 anos. Com isso, empresas que operam com turismo também são atingidas. 30 mil postos de trabalho foram fechados. Nair, que é camareira, já recebeu aviso. Quando eu soube do fechamento, chorei muito, muito. Tenho até para dormir, está sendo difícil. Até um dos maiores hotéis da cidade, com 240 apartamentos, anunciou que em meados do mês que vem vai fechar as portas. Segundo pesquisas recentes, as praias e as festas não garantem a maior parte do faturamento dos hotéis de Salvador. Eventos como congressos e o turismo de negócios são responsáveis por mais de 60% da receita. Mas essa fonte secou por falta de equipamento. O único centro de convenções da capital baiana está fechado há 5 anos. Ferrugem, falhas na manutenção levaram a estrutura a ficar condenada. O prédio será demolido. A prefeitura começou a construir um novo centro de convenções que deve ficar pronto no fim do ano que vem. O governo do estado promete construir outro, mas as obras ainda não começaram. Ter um centro de convenções é atrair empreendimentos, feiras, turismo religioso, formaturas. Segundo o diretor da Superintendência de Pesquisas Econômicas da Bahia, os novos modelos de hospedagem disponíveis na internet também ajudaram a aprofundar a crise. Isso provoca uma concorrência, por assim dizer, que faz com que o hotel tenha que baixar as tarifas e, operando no vermelho, fica difícil que esses hotéis consigam resistir com uma concorrência dessa forma. A seguir, a nova pesquisa Ibope de intenção de voto para presidente. Na segunda pesquisa Ibope de intenção de voto no segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro, do PSL, segue à frente com 57% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad, do PT, atinge 43%. Os votos válidos excluem os brancos, nulos e o percentual de eleitores indecisos. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. Jair Bolsonaro tinha 59% dos votos válidos na semana passada. Agora tem 57%, com a margem de erro de 55% a 59%. Fernando Haddad tinha 41%, agora tem 43%. Pela margem de erro, tem de 41% a 45%. Quando são considerados os eleitores indecisos e os votos brancos e nulos, os números do Ibope ficam assim. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 52% das intenções de voto, agora tem 50%, pela margem de erro de 48% a 52%. Fernando Haddad, do PT, tinha 37%, agora manteve os 37%, com a margem de erro de 35% a 39%. Votos brancos e nulos somavam 9% e agora são 10%. Os que não souberam ou não responderam eram 2% e agora são 3%. O Ibope também pesquisou o potencial de voto e a rejeição.
O Instituto apresentou aos entrevistados 5 alternativas e perguntou qual delas descrevia melhor a opinião sobre cada candidato. Na semana passada, os que disseram que com certeza votariam em Bolsonaro para presidente eram 41%. Agora são 37%. Os que afirmaram que poderiam votar nele eram 11%. Agora, 11%. Os que declararam que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum eram 35%. Agora são 40%. Os que afirmaram que não o conhecem o suficiente para opinar eram 11%. Agora, 11% de novo. E os que não souberam ou preferiram não opinar eram 2%. Agora, 2% de novo. Os que afirmaram que com certeza votariam em Haddad para presidente eram 28% na semana passada. Agora são 31%. Os que disseram que poderiam votar nele eram 11%, agora 12%. Os que declararam que não votariam em Haddad de jeito nenhum eram 47%, agora são 41%. Os que afirmaram que não o conhecem o suficiente para opinar eram 12%, agora 14%. E os que não souberam ou preferiram não opinar eram 2%, agora 2%. O Ibope entrevistou 3.010 eleitores de anteontem até hoje. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. O Supremo Tribunal Federal pediu que a Procuradoria-Geral da República investigue um vídeo com ofensas à ministra Rosa Weber e outros integrantes do STF. A Polícia Federal já está no caso. No início da sessão da segunda turma, o ministro mais antigo do Supremo, Celso de Mello, rebateu as ofensas feitas pelo coronel da reserva, Carlos Alves. A identidade dele foi confirmada pelo comando do Exército. No vídeo, o coronel ofende vários ministros da corte e faz ameaças violentas caso o Supremo tome decisões judiciais contra o candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Celso de Mello afirmou que o autor do vídeo ofendeu com palavras grosseiras e boçais a honra, principalmente da ministra e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, que tem honorabilidade inatacável. O primarismo vociferante desse ofensor da honra alheia faz-me lembrar, senhor presidente, daqueles personagens patéticos que, privados da capacidade de pensar com inteligência, optam por manifestar ódio visceral e demonstrar intolerância radical contra os que consideram seus inimigos, expressando na anomalia dessa conduta a incapacidade de conviver em harmonia e com respeito pela alteridade no seio de uma sociedade fundada em bases democráticas. Os ministros Carmen Lúcia e Edson Fachin também defenderam o Supremo e os juízes. Tudo que atinge um de nós atinge todo o tribunal como instituição, que é muito mais importante do que cada um, mas principalmente que se preserva pela atuação ética, correta, honesta e séria de cada juiz desta casa, que tem tentado exatamente agir de acordo com a lei e espera isso de cada cidadão brasileiro. A agressão a um juiz é, a rigor, uma agressão a toda a magistratura. Os ministros da segunda turma aprovaram por unanimidade o pedido para a investigação da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal já está investigando o caso. Em nota divulgada há pouco, o comando do Exército disse que o coronel não conta com nenhum apoio da corporação, que ele afronta autoridades, que deve assumir as responsabilidades por suas declarações e que já há representação anterior ao Ministério Público Militar. O presidente nacional do PROS, Eurípides Júnior, se apresentou à Polícia Federal, mas não vai ficar preso. O presidente nacional do PROS chegou à Polícia Federal às 7h30 da manhã. Nestas imagens feitas pela produtora da TV Globo, Ana Paula Andreola, ele aparece na recepção. Não quis falar e tentou esconder o rosto. O PROS compõe com o PCdoB a coligação do candidato do PT, Fernando Haddad, à presidência da República. Eurípides Júnior estava foragido desde quinta-feira passada, quando a Justiça Federal no Pará decretou a prisão temporária dele na Operação Partialhas, que apura desvios na Prefeitura de Marabá, no Pará.
Segundo as investigações, Eurípides Júnior teria simulado a compra de uma aeronave. Uma mera simulação para dar ares de legalidade à aquisição do bem, após denúncias contra o ex-prefeito de Marabá, João Salame, e o próprio PROS. Quando decretou a prisão, o juiz disse que, em liberdade, Eurípides e outros investigados poderiam tentar ocultar ou destruir provas. O presidente do PROS se apresentou à polícia justamente no início do prazo em que a lei eleitoral limita as prisões. A lei determina que nenhuma autoridade poderá, a 5 dias da eleição e até 48 horas depois, prender nenhum eleitor, a não ser que seja em flagrante. A defesa diz que o mandado de prisão é desnecessário. Todas as vezes que foi solicitadas as informações com relação a essa compra da aeronave, que foi feita dentro de todos os ditames da legalidade, foi prestado voluntariamente. Então, não há necessidade alguma de, num período eleitoral, um presidente nacional de um partido ter uma prisão temporária decretada dessa forma. O nome do presidente do PROS já estava até na difusão vermelha da Interpol, para que, caso fugisse, pudesse ser preso em outros países. Eurípides deixou a PF por volta de meio-dia. Ele pode circular normalmente, sem restrições, até pelo menos terça-feira. Eurípides não se comprometeu a se entregar depois que terminar o prazo da restrição prevista na lei eleitoral. No início da noite, o juiz federal em Marabá, Heitor Moura Gomes, negou analisar o pedido de liberdade feito pela defesa enquanto valer a proibição da lei eleitoral. E criticou a iniciativa do investigado de se apresentar quando sabia que não poderia ser preso. Disse que verifica-se aqui uma voluntariedade travestida de um fazer de conta. A Justiça do Paraná mandou bloquear 263 milhões de reais em bens de 13 réus da Operação Quadro Negro. Entre eles, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Ele é acusado de improbidade administrativa. A Operação Quadro Negro apura o desvio de mais de 20 milhões de reais de obras em escolas públicas no estado. A defesa de Beto Richa afirmou que só vai se manifestar no processo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal arquivou o inquérito contra o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB. Com base em delações da Odebrecht, Aloysio Nunes era investigado por ter supostamente recebido da empreiteira R$500 mil via Caixa 2 para a campanha de 2010. Por 3-2, a maioria dos ministros decidiu que não há elementos mínimos para a continuidade da investigação. Em nota, Aloysio Nunes declarou apenas que, depois de 1 ano e 6 meses de investigação, o STF arquivou o inquérito por falta de provas. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, rejeitou o pedido da defesa de Michel Temer e manteve o indiciamento do presidente por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Polícia Federal indiciou Temer e outras 10 pessoas na investigação sobre o suposto esquema para beneficiar empresas do setor portuário em troca de propina. O ministro Barroso considerou que o indiciamento é ato previsto para qualquer pessoa e que ninguém pode ter privilégios. O Palácio do Planalto não se manifestou e a defesa de Michel Temer declarou que ainda não teve acesso à decisão. A Justiça aceitou a denúncia contra Paulo Sérgio Ferreira de Santana e o tornou réu pelo assassinato do mestre capoeirista Moa do Catendê. Segundo as investigações da Polícia Civil da Bahia, Paulo Sérgio matou Moa do Catendê por causa de uma discussão sobre partidos políticos. O inquérito afirma que, horas depois do fim do primeiro turno, o capoeirista declarou ter votado no Partido dos Trabalhadores. Ele estava num bar conversando com amigos. A polícia afirmou ainda que Paulo Sérgio se intrometeu para defender Jair Bolsonaro e houve uma discussão. Paulo Sérgio pagou a conta do bar e saiu, mas voltou e esfaqueou Moa do Catendê. A seguir, taxista vai precisar de exame toxicológico em Porto Alegre. Aumento. Um estudo da Polícia Rodoviária Federal sobre acidentes nas estradas detectou um aumento do desrespeito às leis de trânsito. A falta de atenção é a maior causa de acidentes nas rodovias federais. O excesso de velocidade também está sempre entre os principais motivos. Tem sempre motoristas acelerando mais do que deviam. Mas nesse ano, a desobediência às normas de trânsito virou uma grande preocupação. Desde 2016, é obrigatório acender os faróis baixos nas estradas. Tem motorista que se esquece
Ignorar a faixa contínua, que indica que é proibido ultrapassar, é comum nas rodovias de mão dupla. Numa estrada duplicada e cheia de curvas, como a Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, o desrespeito é outro. A carreta ocupa uma faixa e o acostamento ao mesmo tempo. Para os mais apressados, o acostamento vira pista. A seta existe para avisar quando um veículo vai mudar de faixa. Muita gente não usa. Você fica irritado e tal, mas não pode fazer nada. Brigar eu não vou, né? De uma hora esse cara vai se matar ou vai matar alguém. Os motoristas infratores podem achar esses atos inofensivos, mas eles aumentam bastante o perigo. De janeiro a setembro desse ano, a desobediência às normas de trânsito foi a segunda maior causa de acidentes. E ela matou 515 pessoas que viajavam pelo país. A gente vê que de cada 10 acidentes, 9 são provocados pelo fator humano, ou seja, 90% dos acidentes são provocados por ação de algum dos envolvidos. Esse grande índice de desobediência às regras de trânsito se deve principalmente por uma falha na educação de trânsito. Uma cena muito comum nas rodovias é essa: motoristas usando o celular. É possível demonstrar aqui ao volante os riscos que aparecem pela frente quando o motorista desobedece às normas de trânsito. Nós vamos mostrar isso por este simulador. É o mesmo equipamento usado na formação de novos condutores. E olha, pode ter certeza que mesmo sendo uma máquina, o motorista se assusta quando comete os erros. Durante a viagem virtual, o equipamento avisa o motorista se ele se esqueceu de dar seta ou de ligar os faróis na estrada. Isso ajuda na educação. Ela passa a entender, ela sabe o perigo e ela sabe como se comportar. Então essa é uma grande vantagem da parte da educação. Faça algo errado aqui na máquina para você ver. Os taxistas de Porto Alegre vão ser obrigados a apresentar um exame toxicológico para trabalhar. Fios de cabelo ou pelos dos braços podem revelar se o motorista consumiu drogas como maconha, cocaína e anfetaminas nos últimos 6 meses. Os taxistas que estão renovando as licenças já fazem o exame. O Newton acha a medida positiva. O pessoal que usa drogas, esses negócios, aí separa da classe do pessoal que age normalmente, né? A lei quer melhorar a segurança e a competitividade dos táxis, que dizem ter perdido metade dos passageiros para os aplicativos de transporte. Assim a gente fica mais segura. E é um controle maior interno que eles têm deles, assim, eu acho, e garante mais uma segurança para a população. A partir do dia 21 de dezembro, apenas taxistas que apresentarem o resultado negativo para o uso de drogas vão poder trabalhar em Porto Alegre. Quem representa a categoria aprova a medida, mas discorda de ter que pagar pelo exame. O sindicato quer a redução de taxas para compensar o custo de cerca de R$ 170. Se não for possível, o sindicato, logicamente, vai buscar parcerias para diminuir o custo. Somos favoráveis ao exame toxicológico. Nós somos contra o taxista ter que arcar integralmente com esse custo. Mas a prefeitura não pretende mudar a lei. Os laboratórios reduziram valores, parcelam em diversas vezes. Acredito que a categoria vai conseguir, sem maiores prejuízos financeiros, e sim com um ganho de qualidade, com um ganho de confiança que o usuário vai ter sobre o serviço, repor esse investimento. Os quase 10 mil taxistas de Porto Alegre vão ter que fazer o exame uma vez por ano. Para o Cláudio, vai valer a pena. Assim eu valorizo a profissão de taxista, entendeu? A gente está tentando fazer a coisa certa, fazer a coisa correta. O Ministério Público de Minas Gerais também vai investigar o tiroteio entre policiais paulistas e mineiros. 2 promotores de Juiz de Fora vão atuar junto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. A Polícia Civil de Minas investiga a participação de 2 homens que acompanhavam Antônio Vilela no dia do tiroteio. Vilela está preso, suspeito de estelionato. A Ouvidoria das Polícias de São Paulo pediu que a Polícia Federal também investigue o caso. O Ministério do Meio Ambiente pediu urgência na investigação de 2 atentados contra equipes que combatiam desmatamento na Amazônia. No caminho das equipes de fiscalização, uma ponte de madeira em chamas. O incêndio, na última sexta-feira, foi para tentar impedir uma operação do Instituto Chico Mendes contra o desmatamento na Floresta Nacional de Itaituba II, no sudoeste do Pará. Segundo o Instituto, moradores da região também bloquearam outros 2 acessos à mata e atiraram para o alto para intimidar os agentes ambientais.
O que depender de nós, vamos agir. É onde eles entrar, nós vamos queimar a ponte, vamos fazer coisas para eles sempre sofrer. Os fiscais pediram reforço da Polícia Militar para deixar a floresta. Os agentes aplicaram 11 multas por desmatamento ilegal e apreenderam caminhões, tratores e motosserras. No sábado, 3 carros do Ibama foram incendiados em Buritis, Rondônia, quando as equipes se preparavam para uma operação. A polícia prendeu um suspeito. Em julho do ano passado, 8 carros do Ibama foram queimados em Altamira, sudoeste do Pará. 3 meses depois, as sedes do Ibama e do Instituto Chico Mendes, em Humaitá, no sul do Amazonas, foram incendiadas. A ação criminosa foi após uma operação de combate ao garimpo ilegal no Rio Madeira. Os ataques vêm ocorrendo no chamado Arco do Desmatamento, que começa no norte de Rondônia, passa pelo sul do Amazonas e vai até o oeste do Pará. A região é muito cobiçada por madeireiros, garimpeiros e invasores de terras públicas, por ser uma das áreas mais ricas em biodiversidade na Amazônia. Depois dos últimos atentados, o Ministério do Meio Ambiente disse que vai intensificar a fiscalização. Nós não vamos aceitar e não vamos permitir que atentem contra a vida e contra as ações de órgãos como IBAMA e ICMBio. Que essas ameaças e esses atentados agora, que eles não sirvam de intimidação, porque não vão nos intimidar, nós vamos continuar trabalhando, porque a nossa ação é contra o crime. Nós estamos atuando contra aqueles que estão na ilegalidade. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo com a Maria Júlia Coutinho. Maju, boa noite. Diga pra gente, confirmadas as previsões de chuva lá na região sul, no sudeste? Sim, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Olha só, Bonner, deixa eu explicar os vários fatores que trarão essa chuva, viu? Veja essa mancha roxa aqui, ó. Ela é o CCM, eu nunca falei dele aqui, é o complexo convectivo de mesoescala. Esse nomão aí desse sistema faz com que as nuvens muito pesadas se formem uma atrás da outra e esse CCM, se formou de madrugada, foi se dissipando, mas com a mãozinha aí de ventos em níveis mais altos da atmosfera e também de uma frente fria, deve espalhar as instabilidades. Então, a equação vai ficar assim, ó, a gente vai ter umidade, calor, o CCM e também a frente fria, tudo isso é igual a perigo, viu? É chuva como o pacote completo, como eu digo, raios e rajadas, como os que derrubaram aí, as rajadas que derrubaram a cobertura de um posto em cima de um carro lá em Marialva, no norte do Paraná, hoje à tarde. A mãe e o filho que estavam no carro, felizmente, não se machucaram. Amanhã, o perigo mora lá no Paraná, também aqui em grande parte de São Paulo, no sul de Mato Grosso do Sul. E é importante prestar atenção também à chuva prevista para essa área laranja, que pega parte de Goiás, de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além de intensa, a chuva dos próximos 2 dias deve ser volumosa. A cor aqui roxa e também a cor azul escura indicam muita água mesmo. Curitiba com 19 de máxima, São Paulo com 21, Rio de Janeiro com 28, Campo Grande com 29 e Goiânia com 32 estão aí na rota dos temporais. Brasília, Manaus e BH podem ter pancadas isoladas mais fortes e o que será forte lá em parte de Roraima, também do Pará, no Amapá, aqui na região Nordeste, Norte de Minas e no Espírito Santo, é o sol. Ele também aparece, mas mais enfeita aqui o Rio Grande do Sul, por isso que a gente vai ter apenas 24 graus de máxima lá em Porto Alegre, com sol, 29 em João Pessoa e 36 em Palmas. Bonner. Tá dado o recado. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. A China inaugurou a maior ponte do mundo sobre o mar. Ela interliga Hong Kong e as cidades de Macau e Zhuhai, num percurso total de 55 quilômetros. Parte do trajeto num túnel submarino. Para fazer a travessia, o motorista vai precisar de autorização especial. Essa obra de 74 bilhões de reais levou 9 anos para ficar pronta. A rede de televisão britânica Sky News divulgou hoje que pedaços do corpo do jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi, foram encontrados na residência do cônsul saudita em Istambul, na Turquia. Ele desapareceu há 3 semanas, depois de entrar no consulado. Citando fontes anônimas, a emissora disse que restos mortais do jornalista teriam sido encontrados no jardim da casa do diplomata, que fica a poucos metros do consulado.
O presidente turco Recep Erdogan disse que não vai permitir que a Arábia Saudita trate a morte do jornalista Jamal Khashoggi como um simples acidente. No Congresso, ele afirmou: "Nós temos evidências mostrando que isso foi um assassinato planejado com antecedência." Ontem, imagens mostraram um dos envolvidos usando as roupas do jornalista como se fosse Khashoggi saindo do consulado. Erdogan fez um apelo ao rei Salman. Ele quer que os 15 agentes sauditas que estavam em Istambul no dia do desaparecimento sejam julgados na Turquia. O presidente turco afirmou que um assassinato brutal como esse não pode ser acobertado com imunidade diplomática. E perguntou: como nós podemos aceitar que o corpo ainda não tenha sido encontrado? Erdogan não citou o nome do príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, que controla o governo e o aparato de segurança saudita. Mas ele é suspeito de saber o que estava sendo planejado contra Jamal Khashoggi ou, pior, ter autorizado a ação. Hoje, o príncipe e o rei Salman se reuniram com o filho do jornalista em Riad. Mohammed bin Salman depois foi a uma conferência organizada pelo reino e boicotada por grande parte da comunidade internacional. Ele foi recebido com aplausos. Há 3 semanas, o governo americano está dividido entre aceitar as explicações sauditas e ter que lidar com as evidências cada vez mais claras do envolvimento da família real no crime. O cuidado da Casa Branca tem razões econômicas. Estão em jogo bilhões de dólares em vendas de armas para a Arábia Saudita e o petróleo que os Estados Unidos compram dos árabes. Hoje, o presidente Donald Trump disse que a Arábia Saudita é um grande aliado e um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Mas o jeito com que o país quis abafar o caso foi o pior de todos os tempos. A caravana de imigrantes da América Central que se desloca em direção aos Estados Unidos fez uma pausa hoje. Os mais de 7.000 integrantes interromperam o percurso em respeito a um hondurenho que morreu ontem ao cair de um caminhão. A marcha começou há 10 dias e levou o presidente americano Donald Trump a ameaçar a suspensão da ajuda financeira a 3 países da região por não terem evitado que seus cidadãos aderissem à caravana. Numa decisão inédita, a União Europeia rejeitou o orçamento da Itália para o ano que vem. O medo é que o endividamento maior do país provoque uma crise grave no continente. O governo italiano propôs cortes de impostos e um aumento muito grande nos gastos públicos para estimular o crescimento. Quer pagar uma renda mínima aos desempregados e reformar as aposentadorias. Para a União Europeia, é dívida demais para um país que já deve o equivalente a 130% do PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Os líderes dos partidos que formam o governo da Itália não se intimidaram. Luigi Di Maio, ministro do Trabalho, comentou que é uma decisão contra o povo italiano. Agora a Itália tem 3 semanas para refazer o pacote e chutar a bola novamente em campo europeu. Se não atender ao pedido de revisão, pode levar sanções e sofrer represálias, além de ameaçar a segurança do euro. O presidente da República, Sérgio Mattarella, pediu ao governo italiano que mantenha o equilíbrio orçamentário do bloco. Uma correção. Agora há pouco, na reportagem sobre o dia do candidato Jair Bolsonaro do PSL, nós nos referimos ao presidente do partido como Marcelo Bebiano. O nome correto, você sabe, é Gustavo Bebiano. O Jornal da Globo começa logo depois de Amor e Sexo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.